Chegou o aplicativo Pato Já. Baixe o app gratuitamente agora mesmo em sua loja de aplicativos. Disponível para iPhone e Android. Oi, gente linda, me conta como que você está? Tudo tranquilo, em paz? Respira fundo e segue. No final, dá certo. Até rimou, não é? Pois é, dá sim, acredite. E para hoje, um programa variado nós preparamos para você, viu? A extensão de cílios é um dos assuntos porque caiu no gosto de todo mundo. Tem várias técnicas para ficar ciliuda, viu? E tudo que você precisa saber sobre extensão de cílios, a gente vai falar aqui hoje no nosso programa Espaço Feminino. O poder do perdão. A gente vai entender como que a gente supera esse sentimento de mágoa, de vingança, para contribuir para uma vida mais leve, plena, saudável. Tá tudo interligado e a gente vai saber por quê e como fazer essa caminhada mais tranquila na nossa vida. Mulher na política. Por que as mulheres têm dificuldade em votar em mulher? É um fato isso? A importância de fortalecer a participação feminina nesse cenário. Também vamos falar de política aqui no nosso programa, que, já está aberto para você. Fique à vontade para participar pelos nossos canais de comunicação, seja a rede social, Instagram, Facebook, pelo nosso site e também pelo nosso WhatsApp. Está aí na tela para você o nosso número, anota aí, coloca na sua agenda, que é o 34 99947 4515. Esse é o número do nosso jornalismo também. Então, sempre que você tiver alguma demanda, registrou alguma coisa interessante, quer dar alguma sugestão, participar conosco em toda a programação, fique à vontade. Nós estamos atentos ao seu chamado, ao que você fala. Então, nos acione quando você quiser. Assista a NTV também por onde quiser, viu? Pelo nosso site aberto para você, que é o ntv.tv.br, nas redes sociais também, YouTube. E você pode baixar ainda o aplicativo gratuito da NTV, só lá na sua loja de apps. Digitar NTV, você vai ver a nossa logomarca, baixar e pronto. Aí você pode estar no trânsito, é claro que de passageiro, né? Ou só assistindo, escutando o nosso programa. Pode ir em casa mesmo, tá ali andando pela casa, leva o celular, carrega o celular, por onde estiver, você vai ver também toda a nossa programação ao vivo. E tem lá também a agenda com os horários dos programas para você não perder nadinha, porque a sua companhia para a gente é muito importante. Muito. Nossa gratidão e nosso amor, nosso carinho por todas as pessoas que estão conosco, telespectadores, internautas. É muito bom ter você aí do outro lado. Inclusive, para quem participar conosco pelo nosso WhatsApp, anotou o número, né? Coloca aí na tela de novo. Já está aqui, ó. Então, não anotou? Abre o celular aí, já anota o nosso número, porque é o seguinte, quem interagir com o nosso programa Espaço Feminino vai ganhar o quê? Acertou. Uma cesta Copatos. A gente vai sortear uma cesta Copatos dentre as pessoas que participarem conosco no programa Espaço Feminino desta quarta-feira, e já está aberto para você mandar aí o seu recado, fazer a sua pergunta, interagir da forma que você quiser. A sua participação para a gente é sempre muito importante, viu? Vou fazer o seguinte, quando dá tempo aí de você se ajeitar por onde estiver, a gente vai para o intervalo e já a gente volta com o nosso programa Espaço Feminino.
Gente, olha só, de acordo com o IBGE, mais da metade da população brasileira é mulher. Somos maioria no eleitorado também, segundo o TSE. No entanto, apenas 15% dos cargos eletivos são ocupados por mulheres. Mulher vota em mulher? Assunto que eu converso agora com a cientista política, a Juliana Frattini, que fala de São Paulo, e ela é organizadora do livro Princesas de Maquiavel por Mais Mulheres na Política. Oi, Juliana, como vai? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Ludmila? Boa noite. Você me ouve bem? Ouço sim, tudo tranquilo por aqui. Espero que a nossa conexão... É que eu não estou em São Paulo. Aonde você está? Eu tô longe, eu tô mais pro interior. Por isso que tá com essa paisagem aqui atrás, ela é de verdade. A sua tá muito bonita aí com esse verdinho, mas o meu aqui é real. Mas você acaba atuando mais em São Paulo? Em São Paulo e Brasília. Você tá tranquila, sim. Agora você tá tirando um descanso. Não, tô trabalhando. A gente vai onde a mulherada tá. E a mulherada tá em todo o Brasil. Então, nas regiões metropolitanas, afastadas, tudo mais. Então depois tem que vir aqui a Patos de Minas também, viu, Juliana? Ah, mas vou com prazer, com certeza. Chamar essa mulherada de Minas, de Patos, de tudo. Para a gente arrasar aí na política. Vamos lá, então tem essa questão de as mulheres terem algum tipo de preconceito, se sentem intimidadas, com o pé atrás, quando é questionada a mulher vota em mulher? A mulher vota em mulher sim, Ludmila. O que acontece é que nós temos um histórico no país de uma cultura que ela é escravagista, ela é privatista e ela é patrimonialista. Isso quer dizer o quê? Que a elite, basicamente controladora do poder, ela não, conforme o Estado foi se configurando, não utilizou todo o arcabouço e referenciais liberais de considerar a mulher e outros grupos da sociedade como iguais. Então, as mulheres, tanto quanto outros grupos, ficaram muito distantes do poder público, da sociedade. As mulheres eram relegadas e foram relegadas durante muitos anos para o ambiente privado, não para o ambiente social. Então, o ambiente de disputa político para a mulher, ele é relativamente recente. Todas as peças constitucionais que nós tivemos anteriores à peça A Cidadã, né, a Constituição Cidadã de 1988, elas colocam as mulheres como numa condição basicamente subalterna. Por isso, no século passado, nós tivemos lutas, né, pelo movimento do voto, né, pelo direito ao voto, o movimento sufragista, né, não só internacional, como no Brasil também. Nós tivemos muitas mulheres que lutaram no período da ditadura, né, contra a opressão ditatorial, e, mais recentemente, mulheres lutando para conquistar o seu espaço dentro da democracia contemporânea. Então, é uma luta que, para nós, ela parece permanente. Então, é tudo muito novo para a mulher, o ambiente político. Você veja só que até poucos anos não havia no Congresso um banheiro feminino. Então, as parlamentares, quando precisavam ir ao toalete, elas tinham que sair do ambiente de trabalho delas, porque não tinha sequer um toalete, um banheiro para elas irem. Então, a arquitetura do poder não considerou a mulher durante todos esses últimos anos. Então, é tudo muito novo. Bom, a gente tem um cenário diferente agora, onde as mulheres já se reconhecem nesse espaço. A gente tem um crescimento tímido aí ao longo dos anos da participação feminina. Se a gente pega lá, por exemplo, em 2014, 31% dos candidatos eram mulheres. Em 2020, quase 34%, 6 anos depois, 2 pleitos depois, pouca coisa mudou em todo esse cenário, apesar da voz feminina ser mais ouvida, da mulher buscar esse
posicionamento, esse reconhecimento e até mesmo se mostrar competente para assumir cargos eletivos de poder. E aí o que vai explicar também, Juliana, assim, por mais que estejamos na luta pelos direitos, por criação de políticas públicas que admitam a importância da mulher no mundo do trabalho, em outros cenários diversos, mas porque a mulher ainda ela tem um pé atrás, tanto que nessa mudança também, nesse ambiente de ajustes, o próprio Senado discute essa questão, né, da criação de cotas de cadeiras para mulheres no Congresso, e também há já na Constituição de um passado recente aí, um número que os partidos têm que preencher com um número de candidatas. Então, como é que você avalia todo esse cenário? Porque é cunhado um caminho de chamamento, mas ainda a gente percebe uma certa timidez ainda hoje. Perfeito, Ludmila. Então, a regulação, né, as peças regulatórias jurídicas, elas exigem hoje o quê? Que os partidos destinem, como você mesma falou aqui, 30% de candidaturas para as mulheres. Então isso é uma obrigação, os partidos eles têm que destinar isso mesmo, e tem que destinar também 30% de recursos do fundo eleitoral também para as campanhas femininas, o que também é obrigatório. Isso foi suficiente até o momento? Não foi. Ainda também bastante recente. Porém, devo lembrar você que essa exigência de uma porcentagem de participação feminina no processo eleitoral, né, na disputa, já é de um regulamento de 1997, porém não estava sendo cumprido, né? Nós víamos o quê? Muitas candidaturas laranjas, por exemplo, de mulheres sendo puxadas para dentro do partido para disputar a eleição, quando na verdade elas não disputavam. A gente vê isso hoje, né, Juliana? Só quando a gente puxa lá os votos, às vezes você vê muitos candidatos que estão só preenchendo cadeiras, muitas mulheres, inclusive, que têm 0 votos ou pouquíssimos votos. De fato, acontece. Mas o que eu estou querendo dizer? Que a legislação já mudou, né? Como você colocou aqui, está mudando. As mulheres estão pleiteando reservas e assentos de 50% dentro do parlamento, né? Para mulheres, né? Então não seriam só simplesmente 30% para candidaturas, seria uma reserva de 50% pelo menos para mulheres dentro do parlamento. Isso é um avanço também bastante significativo em termos de pluralidade e de processo democrático, né? Porque muito nos estranha pensar que em muitas regiões, muitos municípios, não tenham sequer uma mulher eleita. Nas câmaras municipais, por exemplo, nós tivemos o último pleito, câmaras municipais que não elegeram nem os 30%, não elegeram nem 10%, nem 5%, às vezes elegeram, foi a 0, não elegeram ninguém. E por mais que hoje, nós, no pleito passado, né, para deputadas federais, né, em 2018, nós tivemos um avanço de que dobrou o número de eleitas, né, em relação a 2014. Dobrou. Mas sabe quanto que dobrou? Dobrou para 15%. Então, olha só, dobrou, ou seja, teve um salto que dobrou, mas hoje elas representam apenas 15% de mulheres dentro da Câmara Federal. Num universo que nós temos 513 deputados, 15% só de mulher, com uma legislação que estimula 30% de candidaturas, é muito pouco, você percebe? Então, esse avanço, esse crescimento, esses esforços, eles têm que ser maiores ainda. Mas, como eu disse, existe uma dificuldade muito significativa, porque nós estamos vindo de um histórico muito forte, muito arraigado de uma cultura machista, patrimonialista, privatista, escravagista, na qual, né, só os homens participavam do ambiente público, do domínio do poder.
Muito obrigada a todas as pessoas que estão participando aqui conosco. Continuem à vontade para interagir com as nossas convidadas. E hoje todas mulheres, viu, Juliana? Mas olha que beleza. A força feminina aqui também. O que você acha que é preciso ser feito a mais? Primeiro, como incentivo para as mulheres colocarem seus nomes nas disputas eleitorais. Segundo, também na questão do posicionamento da própria mulher a se apresentar a outras, e no eleitorado como um todo também. É claro que não tem essa questão de mulher só votar em mulher, né? Tem essa questão toda, mas assim, como o nosso assunto é esse, a nossa discussão e nossos pontos de interrogações esbarram aí, mas então como que deve ser a postura dessa mulher que se apresenta à política e o que mais de instrumentos devem ser criados, concebidos, para dar a essa mulher também uma segurança, uma liberdade para que ela assuma com total confiança um cargo eletivo. Olha, Ludmila, você foi perfeita aqui nas suas colocações agora, viu? Pela seriedade com que você tratou o assunto, porque esse é um exemplo do que precisa ser mudado. Hoje, a discussão sobre mulheres na política, ela não chega nem aos pés das suas colocações aqui. Não existe essa elaboração a respeito de como ela deve se colocar, do que ela pode fazer, de como se pode melhorar esse cenário, porque tudo ainda das discussões, quando elas vão para o espaço público de modo geral, elas estão muito no superficial da questão. Então, parece que é muito legal ter mulher na política só por uma questão de pluralidade, né? Que também é importante. Mas, de fato, elas às vezes não sabem como se posicionar e não existe, na realidade, uma maneira adequada, digamos assim, de se posicionar. Eu vou explicar por quê. Porque as mulheres elas podem entrar para a política pela via da direita, elas podem entrar pela via da esquerda, elas podem entrar enquanto conservadoras, enquanto progressistas ou enquanto liberais, por exemplo. Não interessa qual seja o viés ideológico, por exemplo, e nem o interesse dela partidário, né, a simpatia partidária que ela possui. Porque todos os problemas e as dificuldades, as mulheres elas vão encontrar em todos os campos. Então, não importa realmente se é direita ou se é esquerda. Em todos os campos são as mesmas dificuldades. São boicotes, vilipêndios, agressões, dificuldades, assim, os recursos não chegam, os partidos dizem que vão colaborar, efetivamente não colaboram, excluem a mulher da elite organizacional do próprio partido. Então, isso é um problema, veja só. A gente tem, então, por isso que eu estou falando, não tem um jeito adequado. O que nós temos hoje são instituições da sociedade civil, como, por exemplo, Vote Nelas, Elas no Poder, Vamos Juntas, a Rede A Ponte, Delibera Brasil, Grupo Mulheres do Brasil, da Magalu, né, da Luísa Helena Trajano, todos que discutem como contribuir com a inserção dessa candidata dentro do lançamento de uma candidatura institucional, né, dessa mulher. É uma outra questão de postura, né? Ensinam como se portar, quais as fotos mais adequadas, como utilizar as redes sociais para uma melhor comunicação, como fazer um bom planejamento. Então, de campanha, tudo isso esses grupos ensinam gratuitamente, eles são um fenômeno contemporâneo. Todos eles existem de uns 3 anos para cá, mais ou menos. Eles são os movimentos que a gente chama de movimentos neossufragistas de apoio a essas candidaturas, né, essas mulheres. E eles atendem no Brasil todo. São grupos com grande infraestrutura. Basta que a mulher, de novo, né, ou você aí na cidade, né, ou alguém lá efetivamente em São Paulo, que eu não estou lá, ou eu aqui hoje, que estou numa área afastada, tenha um dispositivo tecnológico para entrar em contato com esses grupos e pedir apoio, porque esses grupos apoiam. Então, esse é um caminho. Uma outra coisa para melhorar
é exatamente o que você está fazendo aqui. Eu sei que o seu programa é feminino, mas quantos outros programas a gente pode falar, né, tratar sobre o assunto adequadamente? Os meios de comunicação precisam contribuir mais com essa abordagem. Olha só, nós temos 2 candidatos principais hoje, né, na disputa pela presidência da República, que são o Lula e Jair Bolsonaro. Só que, primeiro, assim, que a gente não vê na campanha do Lula, por exemplo, a devida expressão, comunicação para a presidente partidária, que é a Gleisi Hoffmann. Né? Então, é uma mulher com uma grande trajetória política no campo da esquerda, e ela poderia aparecer muito mais na campanha do que ela aparece. Ela é presidente de um cabeça das pesquisas eleitorais, de um partido, né, de uma pessoa que é cabeça nas pesquisas eleitorais, e a presidente não aparece. É uma das mulheres mais importantes do corpo partidário. E uma outra coisa, todo dia, Lula e Bolsonaro. Cadê a Simone Tebet? Hoje o MDB que não aparece apontou, mais também. o nome dela, inclusive. Exatamente. Como candidata na disputa de uma cadeira do Executivo Nacional. Aí vão falar o quê? Mas a candidatura da Tebet não decolou, ela tem pouca intenção de voto. Tudo bem, mas ela está na disputa do pleito. Ela é importante. Se a gente está tratando sobre a temática feminina de maneira séria, pensando na pluralidade, ela tem que aparecer mais, independentemente de qual seja hoje a intenção de voto dela. É isso que eu estou falando, você percebe? Sim. Então, não importa que é uma presidente partidária que é de esquerda, como a Gleisi, que não aparece, ou uma Simone Tebet, que é mais de uma ala conservadora do MDB, que também não aparece. E fora as outras, né, presidentes partidárias, como exemplo, aqui também mais da centro-direita, Renata Abreu do Podemos. Cadê Renata Abreu, meu Deus do céu? Que não aparece, uma das poucas presidentes partidárias de um partido do tamanho do Podemos que foi ganhando envergadura. Uma Luciana Santos, presidente. Nosso sinal com a Juliana caiu. Voltou. Ficou uma foto bem feia, inclusive. Então, cadê a Luciana Santos, presidente do PCdoB, né, que é alguma outra, agora para eu falar de esquerda? Você percebe? Então, tem direita, esquerda, conservador, progressista, é tudo o mesmo problema, né? Então, a gente precisa resolver o problema. Não tem essa questão de ser simplesmente de um lado ou de outro, ou ter que ter uma postura XYZ. É disso que se trata. De fato. Juliana, só para a gente finalizar rapidamente, durante esses debates, todo esse grupo de apoio que está em bastidor, que está na frente, nessa corrente, você é uma dessas mulheres, uma cientista política que discute, né, organizadora do livro que a gente acabou de falar aqui, lançado, né, Princesas de Maquiavel por Mais Mulheres na Política. Como que você analisa a mudança no cenário de criação das próprias políticas públicas com a mulher mais inserida, mais engajada no poder? Olha, também, Ludmila, eu vou te convidar para ser embaixadora da gente aqui, porque você é boa demais, viu? Olha Pode só, convidar. Demorou, olha só, é o seguinte, é importante dizer que as mulheres, as mulheres, elas não querem entrar para o poder só para fazer pauta de mulher, tá? Então, mulher no poder não significa que vai pensar só em mulher. Ela vai fazer pautas de interesse social, civil, como um todo, tá? Mas, estando na política, ela tem uma sensibilidade para questões que antes não eram abordadas. Veja, por exemplo, as questões de educação relativa à criança na escola, a temporalidade de tempo da criança na escola, questões relativas à moradia, relativas à saúde, ao cuidado com a higiene, à saúde da família, à saúde da própria mulher.
Como a gente teve, né, recentemente a votação para os absorventes íntimos, né, pensando na educação de meninas que realmente não têm condição de comprar absorvente íntimo e deixavam de ir para a escola por conta disso. Então, é com esse tipo de sensibilidade que a mulher pode contribuir para a melhora no poder. E eu vou tratar de um último tema aqui com você, que é uma outra questão bastante sensível. No norte do país, tá fazendo um barulho. Vocês estão ouvindo esse eco ou não? Ou só eu aqui, do retorno? Tá bom, Tonina, mas pode concluir, Juliana. Tá. No norte do país, por exemplo, é uma coisa que nem todos têm conhecimento, o maior problema de câncer das mulheres, né, porque todo ano a gente tem o Outubro Rosa, né, mas a gente pega lá dados do norte, não é o câncer de mama o maior problema, é o câncer de colo uterino, lá no norte, tá? Vocês podem pegar esses dados aí. O que acontece com o câncer de colo uterino? Ele faz com que a mulher sangre dias a fio, até tirar o útero e às vezes até faz com que a mulher seja levada à morte também, né? Qual que é a maneira de prevenir o câncer de colo uterino? Que é uma maneira muito fácil, a vacina da HPV. Qual que é o esclarecimento que essas mulheres têm hoje no norte do país, que com a vacina do HPV elas podem se prevenir do câncer de colo uterino? Entendeu? Então, esse é o tipo de coisa que as mulheres podem ter mais sensibilidade, sim, para cuidar e para tratar. Eu acho que a diferença está nisso. Jana, nosso papo tá ótimo, por isso já vou deixar o convite aberto para você participar mais vezes, até porque é importante a gente falar disso, ainda mais nos tempos que estamos, quase aí próximos às eleições, então vamos colocar também essa discussão aqui em pauta e eu vou te esperar mais vezes por aqui, pode ser? Ótimo, obrigada, Ludmila. Eu deixo um abraço para vocês, um beijo, agradeço muito realmente pela a seriedade da sua abordagem. Gostaria muito que todos fossem assim, viu? Que você é um exemplo para os seus colegas jornalistas, viu? E vou assistir agora o alongamento dos cílios aqui, que eu quero saber como faz. Obrigada, Ju, e muita gente elogiando, parabenizando, e olha, mulheres fortes, seremos mais fortes unidas, juntas, diz a Maria Rosa, que eu estou lendo o recado aqui. Vou te esperar mais vezes então, Ju, obrigada pela participação, até mais. Obrigada, um abraço. Outro. Continue aqui comigo, viu? Eu vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente fala de beleza, cuidar dos cílios, já já. De volta com o nosso programa. Agora a gente vai falar do poder do perdão. Na sequência a gente fala dos cílios, para aproveitar aí as nossas convidadas que já estão ligadas aqui, conectadas conosco. Eu chamo agora a Heloísa Capelas, ela que é especialista em autoconhecimento, desenvolvimento humano. Que prazer falar com você, viu, Heloísa? Todo meu, Ludmila. Muito obrigada pelo convite. Adoro falar sobre esse assunto. Estou super feliz aqui com você. E já vou te avisar que hoje vai ser um trecho de muitos outros encontros que teremos, viu? Que eu gosto de tratar de assuntos como esse e outros tantos que você domina muito bem, ampliando esse discurso para que mais pessoas possam aí escolher e ter essa oportunidade de refletir mais sobre a vida, buscando uma caminhada mais leve. Assim eu abri o programa, viu? Isso, é verdade. Então vamos lá, o poder do perdão. Mas por que às vezes é tão complicado a gente perdoar? Bom, basicamente o que eu tenho visto com as pessoas, né, que fazem o processo Hoffman comigo, ou então que eu atendo e converso, as pessoas têm muito medo de autorizar o algoz a feri-las novamente. Então, isso é um grande impeditivo do perdão. Elas não conseguem compreender que o perdão é uma qualidade nossa
é algo que serve para quem perdoa, não necessariamente serve para quem é perdoado. Às vezes a pessoa não precisa nem saber que ela foi perdoada. Você é que precisa, eu costumo dizer que a chavinha da nossa prisão, ela abre a nossa parte, não a parte do outro. O outro estará sempre comprometido. Então, seja lá o que ele tenha feito, o compromisso é dele, e ele sempre estará preso a esse compromisso. Assim como você está sempre preso a então, você solta a sua parte na algema, não é a parte do outro. É você que sai do relacionamento abusivo com o perdão, não é o outro que se afasta. Então, quando as pessoas me dizem, mas e se ele fizer de novo? Não, com o perdão, você aprende a dar limites. Então, com o perdão, o algoz não fará de novo. Mas com a mágoa, com o ressentimento, com a vingança, com a raiva, você fica preso ao algoz e aí sim o autoriza a repetir comportamento. E o que esses sentimentos geram a curto, médio, longo prazo, esses sentimentos aí, esses ressentimentos, essa mágoa, essa angústia, o que isso tende a provocar nas vidas daquelas pessoas que se afastam do ato do perdão, como você falou, é o inverso exatamente do que a maioria pensa. Olha, tudo que eu sinto é meu. Portanto, a minha raiva, o meu ressentimento, a minha mágoa, a minha tristeza, os meus sentimentos de vingança, eles vão machucar a mim, porque sou eu que sinto. Eu não consigo te transferir nada do que eu sinto, infelizmente. Quando eu digo eu te amo, quem vive a experiência do amor sou eu, porque eu te amo. É por isso que as pessoas muitas vezes não se sentem amadas, porque quem as ama, a experiência é delas, e não exatamente de quem é amado. O ódio, a raiva, o ressentimento funciona do mesmo jeito. Tudo que você sente é seu, portanto, é problema seu, não do outro. E muitas vezes as pessoas ficam presas ao passado, sofrendo para que o algoz pague pelo que ele fez. Você sofre a vida inteira, você se ressente. O que é ressentimento? Eu sinto e ressinto, eu sinto e ressinto, eu sinto e ressinto, para que o outro sofra, para que ele saiba o que ele fez comigo. Mas isso é seu. Eu não sei se o outro vai sofrer, se você estiver sofrendo, mas você estará com certeza. Mágoa atinge pulmão, pneumonia, resfriados, falta de ar, câncer de pulmão. Mágoa não vivida, mágoa não soltada, mágoa não perdoada. Raiva, a gente já sabe, todos os nossos ites, todas as nossas inflamações são raiva. E não adianta falar para o outro, eu tô com raiva de você e eu quero que você se exploda. Porque o outro não vai se explodir porque você quer e está com raiva. Mas talvez você exploda por isso. É por isso que eu escrevi um livro, Ludmila, que perdão
é a revolução que falta. Falta compreendermos que nós precisamos nos salvar, e a única possibilidade que existe é com o perdão. Porque o perdão faz eu cuidar da minha vida, eu me responsabilizar por ninguém, a não ser quem perdoa. Voltamos. Ah, desculpa, estava fora? Aquela conexão, mas tá tudo certo, Heloísa. Então eu não sei, vocês perderam aí aonde que eu parei? Nessa questão da elaboração, da libertação, né? O poder de exercer esse perdão. Agora, Heloísa, uma coisa assim, na prática. Então, vamos supor que, eu acho que você está dando uma aula aqui de vida, de conhecimento. Mas aquela pessoa fala, puxa, aquela pessoa me machucou tanto e quer transferir ao outro, mas quando o problema é dela, não devemos terceirizar os sentimentos. Então, vamos lá. Passos práticos, maneiras fáceis ou menos cruéis de lidar com isso. Tem algum exercício? Qual que é o caminho para isso? Bom, é a repetição. Repete. Eu te perdoo. Eu estou livre desta mágoa. Eu solto o passado. Eu vivi uma dor há 30 anos atrás e paralisei a vida por causa disso. Eu vivi a dor e faz 30 anos que eu ressinto essa dor. Agora eu entendi que para eu melhorar, eu preciso soltar. E aí eu vou repetindo, eu solto o meu passado. Quem manda em nós é a nossa cabeça. Ninguém manda na gente. É impossível alguém mandar em você. O que acontece é que você está ainda na infância emocional. E na infância, nós éramos mandados pelos nossos pais, ou por quem nos cuidou. E na infância emocional, nós acreditamos que alguém ainda manda em nós. Mas quem manda no meu pensamento, só eu. Podem prender o meu corpo, podem machucar o meu corpo, mas ninguém consegue entrar na minha cabeça e fazer eu pensar o que você quer. Porque eu penso o que você quer e eu me submeto aos seus pensamentos e eu fico presa aos seus pensamentos porque eu quero. Porque eu acredito que não sou boa o suficiente para cuidar de mim. E que eu preciso de alguém. E como na nossa infância o cuidado veio junto com a bronca, veio junto com o castigo, veio junto com a palmada, nós misturamos tudo isso. E acreditamos que quando alguém manda, alguém dá ordem, alguém machuca, alguém fere, alguém também está nos amando. E aí eu autorizo. Não! Só você pode mandar em você. É o seu pensamento. Então, um jeito fácil? Escreve, pensa, fala, usa o seu pensamento, a sua capacidade mental, porque tudo que você pensa, você sente. Tudo. Então, escolhe o que você vai pensar e você vai sentir. Mas eu falo, eu te perdoo e ainda não estou sentindo. Repete. 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 Você sentirá. Foi assim que nós aprendemos a amar. Os nossos pais nos amaram em repetição. A nossa infância foi amor repetitivo. Quantas vezes os nossos pais mandaram escovar os dentes?
tomar banho, comer direito, A mastigar vida é assim para tudo, né, Heloísa? Na escola, no trabalho, são repetições. Então, por que não usar isso para nossa vida, para o nosso, exato, para o nosso benefício? Nós temos 70 mil pensamentos por dia. Quantos são a seu favor? A partir de agora, pelo menos os meus serão a maioria. Depois dessa aula que eu tive, É isso, perdão é isso. está lá no meu topo de prioridade. Perdão é pensar bem a seu respeito. Perdão é trabalhar a seu favor, não contra, como você faz quando você está preso à mágoa ou ao ressentimento. Heloísa, espero que seja o primeiro de centenas. Meu pensamento agora está nesse, tá? De repetição, porque você deu uma aula aqui, foi um presente para todos os nossos telespectadores, internautas que acompanham esse momento. Então, eu quero te convidar mais vezes para você vir aqui, para a gente falar mais do perdão, virar essa chave, acionar outros fatores para melhorarmos a nossa vida. Está nas nossas mãos, afinal de contas, comandado por aqui, ó. Exatamente. Obrigada, viu, Heloísa? Parabéns pelo seu programa, querida. Foi um prazer. Amei você aqui. Um beijo. Ufa, que aula, hein? Vou até para o intervalo rapidinho, aí na volta a gente fala de beleza, de cuidados de cílios. Quer saber mais? Então, continue aqui conosco, hein? Muitas mulheres têm buscado a extensão de cílios para ganhar um olhar mais poderoso, mais marcante. Por isso eu convidei uma especialista nesse assunto, que é a Emily Campos. Oi, Emily, como vai? Tudo bem? Oi, Ludmila, boa noite a todos. Coisa boa, Emily. Agora, é um procedimento que a gente percebe que muitas pessoas têm feito, mas qualquer uma pode fazer? Então, são algumas restrições, né? É uma dúvida que muitas pessoas têm. Quem não pode fazer a extensão de cílios, né? E isso se limita a pessoas que têm muita sensibilidade na região dos olhos, né? E para isso existe, inclusive, um teste alérgico. E também pessoas que têm algum problema ocular, né? Que o médico provavelmente tem alguma restrição, né? Tenha dado alguma restrição. E também pessoas que estão passando por um procedimento quimioterápico, né? Porque a quimioterapia faz com que os cílios caiam, né? Então, como é colado nos cílios naturais, então não é possível fazer a extensão. Agora, eu elenco uma série de vantagens com a colocação da extensão de cílios, mas como especialista, quais são os relatos e a sua vivência? Durante os 6 anos como extensionista, graças a Deus eu nunca tive problemas. Então, a maioria dos relatos que eu tive foram positivos, né? Que trouxeram autoestima, trouxeram praticidade. E em alguns casos isolados, né? Teve alguma cliente que teve alguma reação, mas a gente trabalha também com a remoção dos cílios, caso isso aconteça. Então, não precisa se preocupar, não precisa tentar tirar em casa, pode procurar um profissional que ele vai fazer a remoção corretamente. Mas durante esses 6 anos de experiência, eu só tive feedbacks positivos. Sabe uma questão que eu observo muito na extensão de cílios? Eu tenho muita olheira. O Samu e a Docinho e a Atna, que cuidam de mim, sabem bem, assim. Você também, que eu chego sem maquiagem. Sim. Com a extensão, eu noto que as olheiras diminuem. Por isso que eu gosto muito da extensão, além de você ficar pronta. Acordei pronta, dormi pronta e tá tudo certo. A gente ganha tempo e se sente melhor. Esse bem-estar, essa autoestima, faz toda a diferença. Sim, é verdade. Além de dar uma amenizada nas olheiras, né, a extensão de cílios traz inúmeros outros benefícios, né? Quem tem o olho um pouco pequeno, a extensão consegue também abrir mais o olhar.
Quem às vezes se incomoda com o olho um pouco grande demais, a gente consegue dar uma puxadinha ali mais no olhar, né? Fazer com que o olho fique mais harmônico. Então, são diversos benefícios, né? Igual você, que trabalha sempre maquiada, né? É uma praticidade enorme, né? Total, ao invés de ficar colando. Sim. Hoje, por exemplo, amanhã eu sei que é dia da minha manutenção, então hoje eu coloquei estou só com os meus cílios aqui. Uhum. Eu vi, Emily, parabéns. Nem coloquei. Vamos falar de técnicas, então, porque existem várias possibilidades, desde aquele ar de naturalidade até aquele cílios bem marcados. Então, a gente vai colocar aí algumas técnicas para que a Emily possa explicar e você também escolher ou até mesmo ter a possibilidade de experimentar aí novas possibilidades. Então, pessoal, a técnica clássica, ela é escolhida por pessoas que querem mais naturalidade, né? Ou quem está começando ali na extensão de cílios, quer ir um pouquinho mais devagar, não quer algo tão volumoso. A extensão clássica é a melhor escolha. Eu adoro essa técnica, diga-se de passagem, a clássica. Sim. A técnica híbrido, ela vai ser uma misturinha ali, intercalado da clássica com o volume russo, que nós vamos ver na próxima imagem. Ela já é uma técnica ideal para quem quer um pouquinho mais de volume, né? Porém, não gosta daquele volume muito carregado, né? Igual o volume russo. Então, vamos ver mais que nós vamos técnica. ver agora. Que é o volume. Como vocês podem ver, o volume russo ele fica bem pretinho, fica bem carregado, né? Então, como a gente viu anteriormente, o híbrido ele fica ali intermediário entre o clássico e o volume russo, né? Dá um pouco mais de realce que o clássico, mas o volume russo é ideal para quem gosta de cílios mais vibrantes, mais chamativos. E aí que está segurando na pinça são os fens que a gente utiliza no volume russo, certo? E eles são montados na hora, por isso que é um procedimento um pouquinho mais demorado. Tem que ter um pouquinho mais de paciência. Quanto tempo que demora? Olha, em média, 2h30, 3 horas. Quem está iniciando ali, né, costuma demorar um pouquinho mais. Mas quem já tem um tempinho mais de experiência... Eu acho que eu nunca vou colocar esse volume, porque eu não tenho a paciência de ficar lá, não. Mas eu amo porque os outros são bem mais rápidos. Sim, metade do tempo. Isso. Inclusive, essas técnicas que estão vindo agora, atualmente, elas vieram justamente para isso, né? Para trazer mais praticidade, né? Tanto para extensionista quanto para as clientes, né? Principalmente aquelas clientes que são mais ansiosas, são mais agitadas, igual eu tenho uma cliente que está aqui do meu lado. Eu sento lá, eu coloco Gente, eu sou terrível. Sou terrível. A Emily tem muita paciência. Ela é esse doce lá desse jeito, numa paciência, então super... Gosto de estar com ela. A gente tinha mostrado uma foto aí, vou pedir para a Adriana voltar, porque a gente vê esses tufinhos. Isso, é muito comum. Hoje em dia diminuiu bastante essa questão dos tufos aqui na nossa região. Mas eu até coloquei, enfatizei que tufo não é extensão de cílios. Porque vocês viram a diferença daquele fenzinho de volume russo que eu mostrei para esse? Isso. A base. A base dele é mais fina. Por quê? O intuito da extensão de cílios é ser colada fio a fio. Porque cada fiozinho nosso tem um crescimento diferente, certo? Então, se eu colar, por exemplo, um tufo, ele vai pegar mais de um fio por vez. Vamos supor que vamos colar em 4 fios. Então, à medida que vai crescendo um fiozinho, o fio que está mais desenvolvido, ele vai puxando aqueles que estão menos, né, desenvolvidos. Isso vai gerar coceira, vai gerar irritações. Então, por isso, gente, que tufo não é extensão de cílios. E eu já tive muitos problemas em relação a isso, que chegaram até mim, né? Vindo de outras profissionais e que precisamos fazer a remoção. Não coloquemos. Agora... Amo essa técnica, minha preferida. E agora eu tô colocando lá o 5D. E, inclusive, aquela modelo ali é a Ludmilla. Sou eu sorrindo. Olha, percebe. Olha, só olhar conta que tá sorrindo. De felicidade. Isso aí, gente. Autoestima, cílios é tudo, né? Cílios é vida. Inclusive, muitas pessoas dizem que cílios é um vício, né? Colocou Verdade. Uma vez. Essa técnica é o volume brasileiro, é uma técnica mais atual, certo? E ele tem um efeito parecido com o híbrido, ou o volume russo, né? Você pode ver que ele fica bem volumoso, porém a aplicação dele é muito mais rápida, né? Você consegue aplicar um volume brasileiro no tempo de uma técnica clássica, né?
E isso é muito bacana, porque você vai otimizar o seu tempo, né, em relação às extensionistas e também o tempo da cliente. E aí, ao lado, eu coloquei técnica 3D, 4D e 5D. Essas técnicas, elas se assemelham ao volume russo. Porém, a diferença é que o volume russo, eu tenho que montar os fãs na hora e esses aí, eles já vêm pronto, o que vai facilitar aí a vida das extensionistas, né? Qual que é o modelo preferido? O modelo que tem mais saído atualmente é o volume brasileiro. E Virou aí, uma febre aqui na nossa região. mas aí a pessoa vai escolher qual que ela quer, 2, 3, 4, Isso, 5D. ela pode escolher. A extensão de cílios, hoje em dia, ela tem um leque de possibilidades enorme. Então, você que tem muito receio de fazer extensão, porque tem medo de ficar exagerado, tem como fazer ela ficar bem delicada, com um tamanho reduzido. Ou se você quer mais volume, tem como fazer uma extensão mais volumosa, com um tamanho maior, né? Então, eu, inclusive, recebo clientes de todas as idades, né? Meninas de 15, senhoras de 60, e todas ficam satisfeitas. Vamos responder a Vera Lúcia, Emily. Ela fala que tem pálpebras caídas. Ela pode colocar os cílios? Claro, pode sim. Inclusive, quem tem a pálpebra caída, os cílios consegue amenizar esse problema, né? A gente consegue colocar cílios mais curvados ali para dar uma amenizada na pálpebra caída e, inclusive, fazer um formato, por exemplo, o boneca. Aquilo que eu mostrei são as técnicas. Os formatos dos cílios é o que vai dar efeito na extensão, certo? Então, isso pode abrir mais seu olhar e também amenizar essa questão das pálpebras caídas. No próximo encontro vamos fazer isso? Vamos pegar esses olhares e mostrar a mudança? Sim, combinado, vamos sim. Então? Uhum. Mas me conta uma coisa, eu posso colocar os cílios continuamente ou eu preciso dar pausas? Cílios, tem muitas pessoas que falam, enfraquece, isso é mito, verdade? Então, pessoal, se a extensão for feita de uma forma correta, usando o peso ideal para os cílios, não é necessário fazer essa pausa. Há profissionais que fazem uma pausinha ali de segurança, certo? Mas, cientificamente, não tem nada comprovado que a extensão de cílios faça seus cílios caírem, se for feita de uma forma correta. Ô, Emily, e qual que é a dica, o truque, as mulheres sempre pedem para os cílios durarem mais? Porque quando cai um, a gente fica numa tristeza. Não tem como, né, gente? Tem cliente que manda até foto pra mim, lá se foi R$5. Eu falo assim, lá se foi 5 minutos, mais R$5. É. Pra quem já é mais ansioso, lá se foi meu tempo, né? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Em relação à queda, não se preocupe que por dia nós perdemos em média de 3 a 6 fiozinhos, por isso que é necessário uma manutenção. Mas uma dica em relação à durabilidade é evitar o excesso de umidade e evitar ficar coçando muito ali os olhos, né? E evitar ficar puxando. E os dois inimigos principais da extensão é a umidade excessiva e a oleosidade excessiva. Então, se você conseguir evitar esses dois, né, é ideal. Mas lembrando que a higienização é muito importante. Então, uma dica que eu dou para as minhas clientes é o seguinte... Então, tem que evitar, mas pode lavar? Isso, evitar, né? Porque se a gente restringir totalmente, é até danoso para os nossos cílios, porque isso pode gerar ácaro, irritações. Então, é necessário higienizar pelo menos uma vez ao dia, ou se você usar uma maquiagem, né, mais de uma vez por dia. Mas o truque, higieniza, lava com um shampoozinho de bebê, enxágua e já seca. É isso, é só não deixar ele úmido por muito tempo. Isso, sempre com batidinha, sempre delicada, que a sua extensão vai durar mais. Ótimo. Para a gente encerrar, de quanto em quanto tempo que a gente deve fazer a manutenção para ter esse olhar sempre bonito? Em média, a manutenção nós fazemos com 15 a 25 dias, certo? Aí depende da sua demanda. Às vezes você tem uma troca de cílios mais acelerada e gosta de ficar com ele sempre cheinho, né? Então, vai aí com uns 15 dias ou 25 dias. Eu costumo fazer mais no meu espaço com 25 dias, em média. Adorei, Emily. O nosso próximo encontro aqui, então, a gente vai mostrar essa questão da mudança com os formatos desses problemas, né? Quem tem olheira, pálpebra caída, o olhar pequeno, né? O olho menorzinho, para a gente mostrar a diferença aí
colocação, na pós-colocação. Sim, Combinado? vamos mostrar assim, combinadíssimo. Já marquei com todo mundo que veio aqui hoje, porque eu adorei tudo. Espero que o pessoal que nos tenha assistido também. É isso aí. Meninas, vocês que têm interesse em se tornar uma empreendedora na área dos cílios, eu ministro cursos também. Né? Já tem 6 anos aí que eu estou na área para passar conhecimento para vocês, tá bom? Tem uma tela aqui com todos os contatos da Emily. Coloca aí pra gente, Adriana. Isso mesmo. Eu atendo ali na Avenida Paranaíba, no 2º andar, acima da loja Lilian Diniz. E lá também nós temos outros procedimentos, né? Estética corporal e facial, com as Frans Estética. E a Paulinha também, que faz ali manicure e pedicure. Então, tem um espaço incompleto ali para vocês. Espero vocês para conferirem. Quanto tempo que demora para se tornar uma extensionista? Então, o curso ele tem uma duração de 2 dias inteiros. E ele foi desenvolvido de uma forma com que você já saia capacitada para aplicar a técnica de extensão de cílios. Adorei isso. Emily, obrigada pela presença aqui. O primeiro de muitos encontros ao vivo aqui no nosso Espaço Feminino. Eu que agradeço, Ludmila, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Adorei também. Vamos encerrar nosso programa, Adriana, mas antes tem presente para entregar. Vamos ver aí. Adorei, gente. Fui lendo todos os recadinhos. Daqui a pouco eu pego o celular também, vou reler tudo, os comentários que vocês fizeram, as sugestões. É sempre muito gostoso. Sabe, a minha roupa é lá da Ladylike Acessórios, minha produção lá do Visage Criativo, Samu cuidou de mim. Shirley, a cesta Copatos é sua, minha amiga, do 99998, final 57. Obrigada a todas as pessoas que participaram. E o nosso programa, com dor no coração, eu termino, porque eu poderia ficar aqui mais 1 hora conversando, interagindo com todos vocês, com os nossos convidados, hoje foram só mulheres. Mas muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Quarta-feira que vem tem mais Espaço Feminino, eu vou esperar você, viu? Beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.